boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal para a gente falar um pouquinho sobre projeto de iluminação, sobre lighting design, melhores técnicas, o que usar nos seus projetos, produtos, efeitos, conceitos e muito mais. Tudo bem com você? Me confirme, por favor, se você está me ouvindo bem. Eu estou com um sistema de microfone diferente aqui hoje, então eu quero ter certeza de que você está conseguindo me ouvir com clareza, com tranquilidade. Por favor. Muito boa tarde. Oi, Nayara, tudo bem? Boa tarde. Walter, boa tarde. Ah, que legal. Obrigada por confirmar. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Muito bom. Então, deu tudo certinho aqui com o microfone. Bem, a gente tem essa live aqui que acontece todas as terças-feiras, ao meio-dia, do horário do Brasil, às 4 horas do horário aqui de Portugal. Obrigada, querido. Às 4 horas da tarde do horário aqui de Portugal. Então, se você não estava sabendo, se é a primeira vez que você entra, coloca aí no seu despertador do seu celular, toda terça-feira, ao meio-dia. E eu venho aqui falar de assuntos diversos, assuntos que vocês trazem aqui para mim, dúvidas, assuntos que mais bombaram no meu perfil na última semana, que é o caso dessa live de hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, algum assunto que você queira uma explicação um pouco mais aprofundada, porque no Instagram, né, ali nos posts ou mesmo nos stories, eu não consigo entrar tanto em detalhes, né? Existe mesmo uma limitação por conta do formato do conteúdo. E aqui nessas lives a gente tem a oportunidade de explorar um pouco mais esses assuntos. Então, se houver algum tema que você quer, né, gostaria de ter uma explicação um pouco mais aprofundada, me manda no direct, que eu gosto muito de trabalhar em cima das sugestões que vocês me passam, provendo aqui para vocês, oferecendo aqui para vocês realmente as coisas que são mais importantes para o dia a dia profissional de vocês. E antes da gente começar efetivamente o tema da nossa live de hoje, eu queria na verdade te contar que eu vou fazer um curso que vai ser um curso de Lighting Design e é um curso que é totalmente grátis, todas as pessoas podem participar. No entanto, para que você consiga participar, você precisa se inscrever. Assim você recebe os links de participação, você consegue estar por dentro, né, de toda a programação do evento. Então, se você quiser participar desse evento, ele vai acontecer na semana do dia 13 de maio, é a semana seguinte ao Dia das Mães. Vai ser dia 13, 14 e 15, segunda, terça e quarta, tá? A partir das 19 horas do horário do Brasil. Então, se você quiser participar, se você quiser receber o convite para se inscrever, é só você comentar com MPI aqui mesmo nos comentários da live, que aí você recebe já automaticamente um direct meu com as instruções para você se inscrever, tá bom? Não deixa de participar, porque realmente é um curso muito rico, em que eu abordo com muitos detalhes, de forma muito cuidadosa, todas as questões que envolvem um projeto de iluminação, tanto no que se refere à conceituação e ao olhar da iluminação de uma forma mais ampla sobre características, como saber a quantidade de luz certa nos ambientes, o que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai fazer um projeto. E aí eu entro mesmo numa etapa mais prática no projeto de iluminação. Nesse caso eu falo sobre o projeto residencial. Eu mostro o projeto, o cálculo, mostro inclusive dentro do software de cálculo de Alux como é que funciona o projeto de iluminação, representação, enfim, é um curso de apenas 3 dias, mas ele é muito completo, muito aprofundado para você entender esse universo. E a cada aula você já sai com melhorias para você implementar no seu trabalho, aí, no seu dia a dia profissional. Então é só você comentar aí com o MPI para você receber o meu direct para fazer a inscrição, certo? E o tema da nossa live de hoje é sobre o paredão da iluminação. Quem que tá aqui que viu um post que eu fiz, acho que foi sexta ou sábado, que eu fiz uma brincadeira com o Big Brother, né, que tem o paredão lá semanal, que sempre uma pessoa é eliminada. E eu fiz uma brincadeira, eu coloquei ali 4 artigos de iluminação, 4 produtos de iluminação que são bem problemáticos e criei ali um paredão para vocês votarem qual que vocês eliminariam aí do Big Brother. Quem que viu esse post? Comenta aqui pra mim se você viu ou se você não viu. Gente, eu vi aí que tem algumas pessoas comentando com MPI, né, a primeira letra N de navio, e na verdade é MPI, tá? A primeira letra é M de mapa. Então é M de mapa, P
de projeto e I de iluminação, porque o evento se chama Mapa do Projeto de Iluminação, ok? Então, só colocando aí certinho você recebe o direct. Bem, esse é um post que está aqui no perfil e gerou bastante bafafá, né? Muita gente comentou, muita gente ficou conversando ali, deu vários comentários engraçados, eu interagi bastante com o pessoal aqui no perfil e eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas fontes de luz ou desses produtos e o porquê eles não são interessantes e o porquê eles estão aí no meu paredão e a gente escolheu um deles. Olha lá, a Rosânia falou, viu, eu eliminaria o painel de LED. Então, pegando aqui o ensejo da Rosânia, eu coloquei 4 produtos ali. O primeiro deles era o painel de LED e até a minha legenda falava um pouco sobre o painel de LED, que seria o item que eu votaria, né, nesse paredão. Não quer dizer que eu não votaria nos outros, mas seria uma sequência que ia sair um atrás do outro, mas o painel de LED talvez seria o primeiro. E por que o painel de LED é um produto que eu tenho tanto resguardo com relação a ele? O painel é uma luminária bastante comum, né? Bastante que a gente vê aí no mercado. Qualquer loja de iluminação que você entra, você encontra. Qualquer site, Mercado Livre, Amazon, qualquer loja online de iluminação você compra. E o painel é um produto que ele resolve o problema de clarear o ambiente. Então, se você precisa iluminar o ambiente de uma forma geralzona, ali, levar luz simplesmente para aquele ambiente, esse painel resolve. Só que a gente tem algumas questões relacionadas a isso que a gente precisa tomar cuidado. Primeiro, se a gente for pensar só do ponto de vista da luminária em si, o que ela faz, então ela provê pra gente uma luz meramente funcional, certo? De forma que, quando a gente fala num projeto de iluminação, que a gente precisa ter camadas de luz, que a gente precisa estabelecer uma hierarquia visual, que é importante que a gente considere diferentes níveis de iluminação para a gente criar diferentes cenários, que a gente quer destacar determinados elementos, que a gente quer valorizar outros elementos. O painel ele vai justamente na contramão disso tudo, porque ele é aquela iluminação que você vai instalar no teto e vai clarear o ambiente como um todo. Então, do ponto de vista funcional, é um produto realmente muito bom. Toda vez que você for fazer um projeto de uma despensa, de um depósito, de um quartinho, sabe aqueles quartinhos de bagunça, quartinhos, né, de guardar ali as coisas, ele é um produto que resolve, tá? Porque ele vai iluminar como um todo, ele vai te trazer uma iluminação homogênea, e aí, claro, né, você fazendo o cálculo para determinar qual que é o fluxo luminoso mais adequado, você vai ter um bom resultado. Sempre, então, buscar utilizar o painel nessas situações, porque quando a gente vai para uma situação de uma sala, por exemplo, você colocar o painel ali vai matar todo aquele seu ambiente, porque ele vai te dar aquela iluminação funcional e você perde a oportunidade de ter todos os outros elementos, né, de ter toda aquela combinação de efeitos, de conceitos que vai trazer justamente mais riqueza para o seu projeto. No que diz respeito a soluções, né? Qualidade de soluções, riqueza de detalhes, valorização dos elementos, o painel vai matar tudo isso. Então ele é voltado especificamente para esses tipos de ambientes, tá? Esse é o objetivo principal dele. E além disso, a gente tem um outro problema que ele já é mais profundo e mais complicado. O que é? O painel é um produto que, justamente por ele ser esse produto que resolve, né? Ele é um produto que não tem uma certificação ainda, né? Para esses painéisinhos menores, não existe uma certificação do Inmetro ou qualquer órgão regulador que avalia isso. Por exemplo, existe uma certificação no Brasil para lâmpadas, uma certificação do Inmetro, que inclusive é difícil de passar nessa certificação. Então, todos os importadores, todos os fabricantes de lâmpadas precisam submeter os testes desses produtos que são realizados em laboratório, precisam submeter ao Inmetro, passa por uma série de avaliações e aí é autorizada ou não a venda do produto no país. Isso faz com que os produtos que a gente tenha à disposição tenham minimamente, né, critérios ali de qualidade mínimos que são atendidos.
O mesmo não acontece com o painel. Se você for pensar, a construção do painel de LED é uma construção extremamente simples. Do ponto de vista que o painel é uma luminária bem fininha, né? Ele tem, sei lá, menos de 1 centímetro de altura. Então ele é uma caixinha que tem uma fita LED presa no perímetro, né? Virada para dentro. E essa fita LED ilumina o difusor. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho um painel aqui. Ah, tá aqui. Só para você entender, olha. Essa daqui é a altura, tá vendo? Ele é uma luminária bem baixinha, por isso também que ele acaba sendo muito fácil, porque você encaixa ele em qualquer forro, qualquer tipo de superfície. É uma luminária bem baixinha e aqui ela tem esse difusor leitoso. Então, se a gente abrir aqui a luminária, o que eu vou ter aqui atrás, né? Onde é que está essa fonte de luz? Não é uma placa com os LEDs todos aqui virados para baixo, não. Aqui nesse perímetro eu tenho uma fita LED que está virada para dentro, de forma que ela ilumina, né? Ela joga a luz para cá e a gente tem essa luz virada para o ambiente. Só que como eu não tenho uma certificação, eu tenho uma oferta de produtos no mercado extremamente ruim. E muitas vezes produtos de péssima qualidade. Por quê? Essa fita LED não tem boa qualidade, o próprio difusor não tem qualidade, o produto em si é um produto de baixa qualidade. O que faz com que você tenha aplicações, eu tenho certeza que você já entrou em algum lugar que tinha essa aplicação. A gente vê isso muito em padarias, essas padarias de bairro, que tem um monte de painel de LED no teto. Ou algumas lojas também tem um monte de painel, um monte instaladinho ali, um do lado do outro. Aí você vê um apagado, o outro tá com uma luz um pouquinho mais fraca, aí o outro a luz tá meio amarelada, o outro a luz tá forte aqui em volta, mas aqui no centro ele tá bem escuro, aí o outro tá normal. Por quê? São produtos que não passam por um crivo técnico, né? Então tem uma variação das características elétricas e das características de iluminação também muito grande. E aí a gente tem, enfim, uma oferta muito ruim no mercado. Então não é que o painel de LED seja uma luminária que não possa ser utilizada, mas é uma luminária que é sedutor, né? Você chegar na loja e comprar uma luminária, sei lá, muito baratinha, não sei quanto custa uma peça dessa, R$30, não sei. É aquela coisa que você fala, nossa, é muito barato para eu fazer a iluminação. Só que é aquela coisa que o barato sai caro, porque hoje você está pagando pouco por aquilo. Muitas vezes você tem que encher o teto de luminária, porque é um produto que não tem uma boa eficiência, não tem uma boa saída de luz. Então você acaba tendo que colocar mais luminária do que precisaria se você estivesse colocando um produto com mais qualidade. E além disso, ela dura menos. Ela começa a queimar antes, começa a distorcer ali a qualidade de luz, começa a reduzir o fluxo luminoso. Então é o barato que sai caro. Caso você vá utilizar o painel em um dos seus projetos, né? Caso você vá recomendar isso para o seu cliente de alguma forma, diga para ele com todas as letras, painel não é um produto que você pode comprar por preço. A pior coisa que você pode fazer é abrir o site do Mercado Livre e comprar o primeiro painel que tiver ali, ou então ir na loja de eletrônicos ali da cidade, né, na Santa Efigênia, igual tem em São Paulo, ou ruas similares aí que tem em todas as cidades, e entrar numa loja e comprar o primeiro que você vê na frente, porque tem de tudo que é qualidade, tem uma variação muito grande. Se você for comprar esse tipo de produto, compre de uma marca conceituada, de uma marca que tem um nome no mercado e que tem uma preocupação com a qualidade, com as características luminotécnicas. Estou cansada de ver painel vendendo por aí que não tem fotometria, não tem as informações de IRC, às vezes tem só ali informado a potência, fluxo luminoso mais ou menos, temperatura de cor, às vezes está só a temperatura de cor quente, nem fala qual que é, né, realmente a temperatura de cor. Então, tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Nós, enquanto profissionais, precisamos prezar pela qualidade do nosso projeto, não somente no momento inicial, mas também ao longo do tempo. A gente é responsável por isso ao longo do tempo, de forma que, se o cliente instalou hoje, mas daqui 6 meses aquilo lá está tudo meio queimado, com fluxo luminoso distorcido, a responsabilidade é nossa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e colocar no projeto produtos que realmente façam sentido ao longo do tempo.
Por isso que o painel, eu tenho um resguardo muito grande com esse produto, porque ele acaba enganando muito as pessoas, né? Ele leva a crer que para iluminar uma coisa é só botar o painel lá e tá tudo certo. Muitas pessoas fazem isso e depois acabam tendo um resultado muito ruim, um resultado muito aquém do que poderiam ter. A gente tem projetos que poderiam ser muito interessantes sendo arruinados porque o painel é a versão mais barata, é a opção mais barata e todo mundo sai colocando isso. Então tem um resguardo muito grande com esse produto, o que não quer dizer que eu não utilize, não especifique nos meus projetos, mas eu deixo reservado somente a essas áreas puramente técnicas e funcionais mesmo, tá? Então o painel é o primeiro produto. O segundo produto que eu vou falar aqui, que também gerou um pouco de dúvida ali, né, no post, era sobre o trilho com lâmpada bulbo. Quem viu que eu falei sobre isso, né? O trilho com lâmpada bulbo. Comenta aqui pra mim se você viu esse post. E, abrindo parênteses aqui, se você chegou agora na live, agora em maio eu vou dar um curso de Lighting Design que vai ser totalmente grátis. Vai acontecer no meu canal do YouTube e vai acontecer a partir do dia 13 de maio. Todo mundo é super bem-vindo para participar, mas para participar você precisa se inscrever para você receber os links, as informações todas das aulas, etc. Então, para você se inscrever, é só você comentar aqui mesmo na live com a sigla MPI, M de Maria, PI, para você receber o convite no seu direct, tá bom? Não deixa de participar. Bem, então o segundo produto que eu vou falar é o uso do trilho eletrificado com a lâmpada bulbo. O que significa o trilho eletrificado com a lâmpada bulbo, né? O trilho é um recurso de iluminação que ele é muito interessante porque ele utiliza os spots e como esse trilho ele é uma calha mesmo, né? Então você consegue alimentar, passam fios por dentro dessa calha, você consegue alimentar só uma dessas pontas. E aí, como passa o fio por dentro da calha, todo o comprimento dessa calha fica energizado. Então, muita gente utiliza esse tipo de produto quando não existe forro no ambiente, quando está fixado diretamente na laje. Porque aí você consegue aproveitar aquele ponto da laje, né, que geralmente tem poucos disponíveis, e distribuir a iluminação para vários pontos do ambiente. O trilho para isso é super legal, funciona super bem. Só que a luminária que é mais comum usar no trilho, existem outras, mas a mais comum aí que a gente encontra no mercado é o spot. E esse spot geralmente é para lâmpada par, ou seja, é um spot que tem o soquete E27 que você rosqueia ali uma lâmpada par 20. Esse é o produto mais comum que a gente encontra. E o objetivo do spot é que seja uma luminária de destaque, ou seja, uma luminária que é desenvolvida para valorizar alguma coisa. Por isso que ele tem essa construção que ele funciona como um canhãozinho, né? Você está direcionando a luz para um determinado elemento. Tanto é que a lâmpada par, justamente, ela tem esse mesmo desenho, né? Ela direciona todo o fluxo luminoso numa única direção, diferente da lâmpada bulbo, que joga a luz para todos os lados. Então, quando você utiliza a lâmpada par no spot, essa é uma aplicação correta, porque você está direcionando essa luz para um objeto. A gente usa isso para valorizar um quadro, para valorizar um elemento decorativo, enfim, vegetação, o que você tiver ali, né, num ambiente fechado que você queira valorizar. Só que muitas pessoas, quando não tem o fluxo, quando não tem o forro no ambiente, se sentem um pouco limitadas por conta da falta do forro, porque o forro, claro, né, ele te libera para você colocar ponto de luz onde você quiser. A laje você fica um pouco mais engessado mesmo, mas existem estratégias, existem produtos, existem alternativas que você pode utilizar para ter um projeto, mesmo que você não tenha forro no ambiente, muito legal, muito interessante. Tem projeto que eu até gosto mais quando não tem forro, porque a gente acaba colocando a criatividade mais, né, à prova e fazendo coisas bastante interessantes. Mas então, muita gente utiliza isso como recurso, né, o trilho como um recurso, simplesmente porque não tem forro, porque faltam, né, não tem informações sobre os produtos, sobre os conceitos, sobre as formas de utilizar. E aí, muitas vezes utilizam isso para a iluminação geral do ambiente e não para a iluminação de destaque.
Só que a lâmpada par não é adequada para iluminação geral, justamente porque eu falei, né? Ela é um canhãozinho, ela vai direcionar toda a luz numa direção, então ela faz aquela luz mais marcada, né? Com mais contrastes, de forma que você vê bem o facho de luz e ao lado, logo ao lado você já vê uma parte mais com penumbra, mais escura. Por isso que ela não é adequada para iluminação geral. E aí o que muita gente faz? Como a base da lâmpada par 20 é a mesma base da lâmpada bulbo, que é a base 27, o soquete, né? Muita gente vai lá e coloca a lâmpada bulbo no trilho. Só que o trilho não é para isso, entende? O trilho, ele é para direcionar a fonte de luz. Então, a lâmpada bulbo, ela joga luz em todos os sentidos, né? Ela tem uma distribuição luminosa quase que 360 graus, vamos colocar assim, não é, né? Obviamente, mas ela é bem mais ampla. E toda essa luz que sai para as laterais da lâmpada, ela fica perdida. Porque esse spot não tem uma característica construtiva para aproveitar essa luz que sai das laterais da lâmpada. Então você perde muito do fluxo luminoso que tem ali naquela lâmpada e utiliza um produto que é para iluminação de destaque como iluminação geral. Então entende que está tudo trocado ali? E toda essa coisa meio trocada justamente acontece por falta de conhecimento dos produtos que podem ser utilizados, das alternativas que se tem, e há muitas alternativas, né, como eu vinha dizendo. Então, você utilizar uma lâmpada bulbo num trilho, né, num spot para trilho eletrificado, acaba por ser o que a gente chama de gambiarra, né, aquela adaptação que é feita que você não vai chegar no resultado que você precisa, tampouco você vai chegar no resultado ideal, mas aquela coisa que eu estava falando do painel, né? Ilumina, então muita gente aí já fica satisfeito, fica contente com aquilo. Toma muito cuidado com isso, tá? Essa é uma adaptação que a gente vê muito em adaptações caseiras, né? Na casa dos clientes e tal. Se o cliente decide fazer isso na própria casa, isso é de responsabilidade dele, claro. Mas isso é uma coisa que a gente nunca pode fazer num projeto de iluminação, né? A pessoa está nos contratando para fazer um projeto, a gente não pode colocar uma gambiarra no projeto, a gente precisa fazer um projeto certinho. Por isso, então, que ter conhecimento desses produtos, das aplicações, das soluções possíveis é super importante para que você tenha toda a base para tomada de decisão no seu projeto e tendo segurança do que você está fazendo, sem ficar com receio se está fazendo a coisa certa, se está fazendo errado, se a quantidade de luz vai ser adequada ou se não vai ser. Então, se você tem receio com relação a isso, se você tem um pouco de insegurança para trabalhar com um projeto de iluminação, que se quando você vai projetar você fica um pouco na dúvida se está certo, se não está, começa a ter que fazer um monte de pesquisa para isso, não deixa de participar do meu evento que vai acontecer em maio. É um curso de iluminação de Lighting Design totalmente grátis, que vai acontecer a partir do dia 13. Para participar, é só você se inscrever. Ele é gratuito, mas você precisa se inscrever para você receber os links das aulas, toda a programação do evento. Para você se inscrever, é só você comentar aqui com MPI, aqui na live mesmo, M de mapa, P de projeto, I de iluminação, MPI, para você receber o meu contato via direct, e aí você já faz a sua inscrição e já reserva a sua vaga no curso, tá? Então, a gente falou aqui do painel de LED, a gente falou aqui do trilho com a lâmpada bulbo e eu quero falar aqui também da fita RGB, que era outro produto ali, né, que estava no paredão. O que é a fita RGB? RGB são aqueles produtos que são coloridos, certo? Que a gente consegue ter diversas cores. Então a gente vê essas fitas RGBs coloridas, né, muito aplicado em aqueles quartos gamers ou aplicações em que você quer realmente uma coisa mais colorida, né, às vezes eventualmente num quarto infantil ou numa balada, num bar, em algum lugar que você quer mais essa coisa do colorido. Então, o produto em si, né, o problema não é a fita ser RGB ou a característica dessa fita. A questão é que tem lugar para ela ser utilizada. Tomar muito cuidado com modismos, né? Às vezes o cliente ele se empolga um pouco, então ele fala, e se eu fizer uma sanca vermelha? E se eu tiver uma luz azul ali na sala? Enfim, tomar muito cuidado com esses modismos. Quando a gente está falando num ambiente comercial,
pode fazer sentido você ter uma luz colorida. Se você está falando num espaço específico de uma loja, na entrada de um escritório, por exemplo, um escritório que tenha uma marca, né, que tenha uma cor específica, sei lá, o escritório do McDonald's. Talvez faça sentido você ter uma entrada com uma iluminação vermelha ali, tá? Tô dando ideias, né? Tô dando sugestões aqui. Mas tomar muito cuidado com isso. Toda vez que tem um RGB, você tem a possibilidade de utilizar cores fixas, né? E aí você consegue fazer pela combinação de cores, você consegue ter uma variedade muito grande. Ou você também pode deixar aquela coisa piscando. Aquela coisa piscando, mudando de cor toda hora, é um efeito que é incômodo, que para a pessoa ficar ali durante muito tempo, isso não fica interessante. Então, sempre que você for trabalhar com cor na luz, é uma situação mais delicada, que você precisa tomar muito cuidado. O que eu recomendo? Se você passar por uma situação que o seu cliente quer alguma coisa colorida, alguma coisa desse tipo, eu sugiro que você trabalhe com produtos RGBW. O que é isso? Além das cores dos tons coloridos, ele vai ter também branco nessa composição. De forma que o cliente pode deixar a maior parte do tempo essa fita ou essa fonte de luz no branco, e aí, eventualmente, em situações específicas, em momentos que ele realmente quiser aquela luz colorida, ele coloca a luz colorida. Também a luz colorida, você tem possibilidade, a depender do sistema de controle que está sendo utilizado, de determinar como é que se fala? Uma cena, né? Uma cena mesmo para aquela luz acontecer. Então você pode colocar, olha, ele vai ficar 2 minutos no azul, depois ele passa para o lilás, aí fica mais 2 minutos, depois ele passa para o... Entende? Vai fazendo a transição do arco-íris. Ou você pode colocar para ele ficar numa cor única e a pessoa muda quando ela quiser. Ou você pode, sistemas mais complexos, né? Você pode colocar, por exemplo, para ir mudando de cor junto com a batida de música, que é o que é utilizado em baladas, né? Que aí já vai para um sistema bem mais complexo, muito mais robusto. Mas tomar muito cuidado com isso. Então, se a gente estiver falando de um projeto comercial, usar luz colorida pode ser que caiba, mas aí esse conceito precisa ser muito bem esmiuçado com o cliente e é importante que tenha um porquê, um motivo para isso e que seja num espaço específico, né? Ou para um momento específico, para uma situação específica. Quando a gente fala em projetos residenciais, eu desencorajo fortemente que você utilize isso para a iluminação geral dos ambientes, para salas, né, para um local assim não é interessante. Onde que eu abriria uma exceção, né, que eu acho que pode ser que funcione? Num quarto de um adolescente, num quarto de uma criança. Inclusive nesse post uma pessoa comentou, né, sobre essa questão do quarto gamer, eu até brinquei. Eu tenho um irmão de 9 anos e toda vez que ele me vê, ele me pede que ele quer um projeto de iluminação colorido para o quarto dele, que ele quer ter um quarto gamer. Eu gosto? Eu não gosto, mas eu vou fazer, é o que ele quer, né? Como alguém disse, né? Você só tem 9 anos uma vez na vida. Então é legal a gente fazer o que a criança quer, montar alguma coisa que vai ser interessante para o nosso clientezinho, né? Para o filho do nosso cliente, mas sempre tomar cuidado com isso. Então a iluminação geral do ambiente, a gente sempre fazer com uma luz branca, né? Com cor quente, preferencialmente, mas com uma luz branca, e aí você pode ter essa luz colorida como algo complementar, que vai ser usado oportunamente, vai ser usado em momentos que se quiser usar, e quando não quiser, vai apagar aquela luz, não vai fazer a menor falta, tá? Recomendo muito que você trate dessa forma, numa forma de exceção que cabe super utilizar. É difícil a gente ver um produto que você fala assim, não, isso daí risca, joga no lixo, nunca vai utilizar, mas tudo tem o momento, o lugar, a situação mais adequado, tá? E por fim, o último, e que foi o produto aí que ganhou o paredão, né? Na verdade que perdeu no paredão, que foi o produto que o pessoal mais votou, então, portanto, é o produto que sairia da casa, é a luz verde. E a luz verde justamente para aplicação em jardins, né? Que é o que a gente mais vê. Por que utilizar a luz verde no jardim é uma má ideia? E eu fiquei muito feliz que a maior parte das pessoas já está ciente disso, né? Eu vejo que muitos, pelo menos assim, quando quem comenta nos meus posts, nas minhas publicações,
Quando a pessoa é profissional da área, faz projetos e tal, a pessoa tem uma consciência muito grande de que a luz verde não é legal. Mas existem muitos usuários finais que gostam, que têm uma preferência, ou que alguém falou que a luz verde é mais bonita, então tem isso na cabeça. Por isso a gente precisa estar muito munido de informações técnicas, né? Precisa ter domínio do assunto, muita clareza sobre tudo que envolve a iluminação, para que a gente possa explicar para o nosso cliente, argumentar com o nosso cliente, explicar tecnicamente o porquê uma coisa é melhor do que a outra. Quando a gente fala em luz verde, isso está relacionado principalmente à reprodução de cores. Então, quando eu tenho uma luz branca iluminando qualquer coisa, nesse caso aqui, você está me vendo, né? Tem uma luz branca aqui com temperatura de cor quente que está me iluminando, 3000 Kelvin. Então aqui você consegue ver a minha blusa lilás, você consegue ver a minha boca mais cor-de-rosa, você consegue ver que eu tô com um brinco dourado, atrás de mim tem um negócio preto, você vê, né, a cor da minha pele, você tem uma visão de todas as cores. O que não acontece quando você tem uma iluminação colorida. E aqui eu estou falando especificamente da luz verde, né, para o jardim, mas isso se aplica com qualquer outra cor, né, uma luz tingida. Por quê? A luz verde ou qualquer outra cor de luz não reproduz todas as cores do que ela ilumina, porque ela só tem o verde na composição dela. Então o que ela faz é manchar tudo o que ela ilumina. Então se a gente pensar no jardim, né, eu tenho flores das mais variadas tonalidades, cor-de-rosa, amarela, branca, azul, enfim. Aí eu tenho folhas das árvores. Poxa, a folha de um ipê é diferente da tonalidade do verde de uma oliveira, que é diferente de uma samambaia, que é diferente de uma palmeira. São várias tonalidades de verde. O verde na natureza não é tudo igual. Quantos tons de verde a gente tem? A mesma coisa com os caules e assim por diante. Então, quando a gente ilumina alguma coisa com o verde, e aqui eu tenho um brinquedinho novo que eu comprei, que é uma lanterninha que tem uma cor, tá vendo? Ó, então aqui, essa lanterninha aqui é verde. Quando a gente tem uma luz verde iluminando alguma coisa, tá vendo a cor da minha mão? Você consegue ver a cor da minha pele? Aqui em cima, né, nos dedos, você consegue ver a cor da minha pele. Aqui não, porque ela tá manchada com o verde. Olha aqui a minha blusa, que você via aqui antes lilás. Ela tá manchada com o verde. Eu tenho um outro exemplo aqui, olha. Aqui eu tenho um post-it, que eu até fiz um story com ele hoje, ó. Tem um post-it pink. Vou iluminar. Essa é a cor do post-it. Essa é a cor do post-it iluminado com luz verde. Você consegue ver que você não tá valorizando nada aqui? O pink, que é super bonito aqui, se a minha intenção é valorizar isso, eu colocar isso daqui, matou o projeto. Isso daqui completamente foi descartado. Eu não estou valorizando nada. Então, só que isso acontece com todas as cores, ó. Eu tenho aqui o verde. Oi, Cleiton. Eu tenho aqui o verde, aí eu tenho aqui o vermelho, ó. Mesma coisa. Ela aparece piscante, mas não tá piscando, tá? É por conta do vídeo. Ó, eu tenho um livro aqui, ó. Tem várias cores na capa do livro. Olha lá. Deixa eu pegar outra aqui. Tenho aqui um azul. Olha lá. Esse aqui é o livro com um azul. Você consegue ver que ele mancha? Então, definitivamente não é um recurso de iluminação que você vai usar quando você quer valorizar cores. Se eu tenho, por exemplo, uma aplicação artística, uma aplicação temporária, eu até fiz uma viagem no começo do ano que tinha uma instalação de Natal, né? A cidade estava toda iluminada por conta do Natal e tal, e tinha uma instalação muito interessante que eu até coloquei nos meus stories. Então era um canteiro central assim de uma rua, mas era um canteiro central largo que tinha árvores dos dois lados do canteiro. E tava bastante frio, então não tinha folhas nessas árvores, né? Tava só o tronco ali, os caules, sabe? Aquele exemplo de luminária de inverno. O que eles fizeram nessas árvores? Eles jogaram uma luz vermelha. Então ficou, né, aqueles troncos assim, os caules iluminados com uma luz vermelha de baixo para cima, ficou até uma coisa meio macabra, sabe? Mas era uma instalação temporária, era uma instalação específica, artística até, para aquele momento. Então naquele momento cabia aquela vegetação, aquele paisagismo, não é iluminado permanentemente com luz vermelha, nem faria sentido.
Então, se você está trabalhando num projeto específico, temporário, putz, super legal, né? Claro, você tem que pensar no efeito, tem que pensar o resultado que você vai ter, talvez fazer testes e assim por diante. Agora, iluminar ativamente, conscientemente, um paisagismo com luz verde, um jardim com luz verde, você está matando, você está destruindo toda a beleza da vegetação, toda a beleza da natureza que a gente tem ali. Por isso que a luz verde, eu falo aqui bastante, né, que não é adequada, você não deve utilizar. Esse é um produto, né, como eu comentei agora há pouco, dificilmente tem alguma coisa que eu digo para você joga fora, não utilize, mas a luz verde ou a luz colorida, ela precisa ser usada com um conceito, com uma intenção. Para valorizar jardins, não vai funcionar, tá? E é muito importante você ter domínio sobre isso para você conseguir argumentar com o seu cliente, para você conseguir explicar para o seu cliente todas essas questões e até eventualmente levar para ele comparativos, mostrar uma foto de cada situação, né, para que ele possa ter a clara compreensão do que funciona e do que não funciona. O nosso trabalho também, ele é um trabalho de projeto, mas ele é um trabalho também educativo. A gente tem que pensar que nós somos os especialistas no que se refere à iluminação. Então, a gente tem o dever de orientar o nosso cliente todas as melhores práticas, né? Quais são as soluções ideais, quais são as soluções mais adequadas. Claro que a gente não vai enfiar nada goela abaixo, né, do nosso cliente, afinal de contas o projeto é dele, é ele que vai comprar os equipamentos, é ele que vai viver naquele ambiente, mas é nosso dever profissional orientá-lo corretamente, para que ele tenha o melhor suporte, né? O cliente, ele espera que nós façamos isso, afinal ele nos contratou porque nós temos uma expertise que ele não tem. Então, justamente é nossa missão levar isso, dividir isso com ele. Certo, gente? Entenderam aí todo esse movimento do paredão da iluminação? Você concorda? Qual desses você eliminaria? Muita gente aqui já falou, né, que eliminaria a luz verde, outros o painel. Muita gente teve várias opiniões. Eu espero que você tenha entendido sobre todas essas questões. E depois você me conta, depois vai lá no meu perfil, nesse post, me conta se você ficou com alguma dúvida, se você quer eliminar mais algum outro ou se você mudou de opinião depois dessa nossa live de hoje. Lembrando que agora em maio eu vou fazer um treinamento, né, um curso que é totalmente grátis sobre Lighting Design, vou explicar tudo sobre iluminação. Então a gente começa, são 3 dias. No primeiro dia eu vou explicar todas as questões fundamentais da iluminação, a respeito de temperatura de cor, a respeito de IRC, a respeito de todas essas grandezas, todas essas unidades que a gente precisa entender para que a gente possa projetar bem a iluminação. E também vou te mostrar ali os principais erros que são cometidos nos projetos de iluminação, que são cometidos com frequência. Muitas pessoas, muitos profissionais nem se dão conta, porque esses erros são padrão de mercado, eles são replicados por aí, né, com muita frequência. Então, essa é a primeira aula. Na segunda aula, vai ser uma aula bem mais prática, em que eu vou pegar um projeto de iluminação e vou transformar esse projeto com uma boa iluminação. Então, eu pego um projeto de iluminação todo problemático, cheio dos erros que eu vou ter apresentado na aula anterior, e eu transformo esse projeto com boa iluminação, vou te explicando os conceitos por trás, e inclusive te mostro isso dentro do software de cálculo de iluminação, que é o Dialux. E na terceira aula eu te mostro como você vai implementar isso no seu dia a dia de trabalho, como você consegue colocar isso em prática para efetivamente usar ali, né, seja juntando com os projetos que você já vende, seja trabalhando única e exclusivamente com o Lighting Design, assim como eu faço aí, há mais de 15 anos eu trabalho única e exclusivamente com iluminação, apesar de eu ser arquiteta, você tem a possibilidade de fazer as duas coisas. Então na terceira aula a gente vai para a parte mais prática, no sentido de como colocar isso em prática no seu dia a dia profissional, como levar isso para o mercado, como você apresentar isso para os seus clientes, tá? Começa no dia 13 de maio, para participar é totalmente grátis, mas você precisa se inscrever para você receber o link das aulas, para você receber a programação completa, todas as informações. Para você se inscrever é só você comentar aqui com MPI, M de mapa, P de projeto, I de iluminação, MPI, essa sigla, você vai receber um direct meu com todas as informações para você conseguir fazer sua inscrição e participar do evento, tá? Participar do treinamento.
Agradeço muito a sua presença nessa live de hoje, espero que você tenha gostado. E se você tiver sugestões para outras lives, para outros temas, mande aqui, que vai ser muito legal. Eu gosto muito de contar aí com as sugestões de vocês para elaborar sempre conteúdos interessantes e que sejam do interesse de vocês, que vocês gostem, que vocês queiram saber mais. Certo, gente? Um beijão, então. Uma ótima semana para todos vocês, muito iluminada, me perdoem o clichê, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!